Nós saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e convidamos aqueles que puderem para colocarem-se em pé. Leremos um texto na palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu o apóstolo João, capítulo 2. Leremos a partir do versículo 13. Evangelho segundo o que escreveu João, capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Até aí. A igreja pode assentar-se. Nós vamos fechar os nossos olhos. Deixe o Senhor visitar o seu coração. Deixe o Senhor operar na sua vida. Há um momento especial, e o Senhor mostrou que nesta noite muitos entrariam na casa do Senhor necessitados de terem as suas vidas restauradas. Alguns entravam necessitados de conhecerem, de terem um encontro com a verdade. Outros necessitados de serem libertos. E a palavra de Deus nos garante: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite. E o texto em que lemos é um texto em que Jesus está iniciando o seu ministério. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, onde ele transformou água em vinho. Ele fez este milagre em um local chamado Caná da Galileia. Saindo dali, saindo de Caná, Jesus foi para a cidade de Cafarnaum. E saindo de Cafarnaum, Jesus dirigiu-se à cidade de Jerusalém, porque se aproximava o dia de uma comemoração, de uma festa que exigia, por parte dos judeus, exigia que todos saíssem das suas terras, das suas casas, e em uma peregrinação fossem comemorar esta festa na cidade de Jerusalém. Portanto, Jesus sai de Cafarnaum e se dirige para Jerusalém com o objetivo de comemorar a festa chamada Páscoa.
Na Páscoa o cordeiro era sacrificado. Jesus chegou uns dias antes, e diz a palavra de Deus que Jesus vai ao templo. Havia uma festa, e aquela festa da Páscoa era uma festa em que a cidade de Jerusalém, ela ficava repleta de pessoas. Os judeus vinham de todas as partes, de todos os lugares onde eles moravam. Eles vinham peregrinando, andando pelas estradas, muitas vezes caminhando a pé. E eles vinham naquela peregrinação com o objetivo de comemorar aquela grande festa. Quando Jesus chegou no templo, diz a palavra de Deus, que haviam cambistas. Eles haviam armado mesas e cadeiras, e eles vendiam bois, ovelhas e pombos no templo. Jesus entra no templo. Quando ele vê todo aquele comércio dentro do templo, Jesus prepara um chicote, derruba as mesas e põe todo mundo para fora. E ele diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Me intriga uma coisa, irmãos, esse gesto de Jesus, nem todos saibam, mas Jesus realizou esta atitude por 2 vezes. O Evangelho de João, ele mostra que Jesus, logo no início do seu ministério, ele derruba as mesas, as cadeiras, e põe aqueles vendedores de bois, de ovelhas e de pombos, ele põe todos para fora. Mas ao final do ministério, Jesus torna a cidade de Jerusalém, e ele vê que lá estavam novamente os cambistas. Ele derruba mais uma vez, ele fala mais uma vez daquele que era o propósito da casa do Pai, que a casa do Pai era a casa de oração. As crianças que estavam no templo, já no final do seu ministério, quando ele derruba pela 2ª vez, quando ele desfaz aquela estrutura de comerciantes que estavam dentro do templo, as crianças começaram a louvar o nome dele, e a Bíblia diz que muitos coxos e cegos vieram, e ele os curou a todos. Agora me intriga uma coisa, a coisa mais extraordinária, é que essa atitude de Jesus, ela demonstra aquilo que Deus tem para realizar no templo. Imagine uma coisa, aquilo que se faz por 2 vezes é aquilo que se demonstra que é de muito valor, que é de muita importância. Jesus inicia o ministério limpando o templo, e Jesus finda o seu ministério limpando o templo. O Evangelho de João fala do início, quando ele derruba todas as coisas, mas o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos chamados sinóticos, isto é, tratam do mesmo assunto, diferente do Evangelho de João. Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, registram apenas o final do ministério de Jesus, quando ele derruba mais uma vez as mesas e cadeiras, e ele põe para fora os cambistas. Fica evidente uma coisa, que aquilo que ele fez no início do ministério, ele faz novamente no final do seu ministério, para mostrar o que significa a casa de Deus, o que representa estar na casa de Deus. Na verdade, Jesus está mostrando que a casa do Senhor, ela havia sido transformada por homens que fizeram do culto e fizeram da casa de Deus um lugar para comércio. Quando nós olhamos aquilo que aconteceu no passado, no ministério de Jesus, e voltamos os nossos olhos para os nossos dias, nós vamos ver que esta prática não mudou. Aquilo que aconteceu no início do ministério dele, tornou a acontecer no final do ministério dele, e está acontecendo nos nossos dias. Infelizmente, muitas igrejas se enchem, e as pessoas são convidadas a irem à igreja, com o objetivo meramente voltado para esta vida.
Há um Cristo sendo pregado, há um Evangelho sendo pregado, há uma mensagem sendo pregada de um Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou, está vivo, está reinando sobre tudo e sobre todos. Mas infelizmente, aqueles que pregam esta mensagem, falam que Ele ressuscitou, mas vivem como se Ele ainda estivesse morto. Isto é, se Ele está morto, nós vamos agora fazer da casa dEle aquilo que é do nosso interesse. Nós vamos fazer da casa dEle, nós vamos fazer do sacrifício dEle, nós vamos fazer do objetivo do culto um comércio para nós. Nós vivemos dias em que o Evangelho, o cristianismo dos nossos dias, é uma vergonha diante da atitude daqueles que se dizem protestantes, diante da atitude daqueles que se dizem batizados com o Espírito Santo, que têm dom espiritual, mas que usam a igreja para fazer comércio, que usam a igreja para se aproveitar dos incautos, para se aproveitar daqueles que não conhecem Bíblia, daqueles que não leem Bíblia, porque a grande parte é assim, daqueles que não têm interesse nas coisas celestiais, daqueles que buscam uma bênção apenas para esta vida, e eles divulgam isso com toda força, com todo vigor, apresentando que Deus opera para esta vida, meramente para esta vida. E a Bíblia diz: se buscamos a Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero te dizer, se você veio à igreja hoje para buscar uma bênção apenas para esta vida, existe um cristianismo aí fora que se preocupa em pregar apenas esse tipo de mensagem. Esse cristianismo, na grande maioria das vezes, ele está mais interessado em correr a sacola do que na salvação de almas. Ele não está interessado em que vidas se convertam e tenham as suas vidas transformadas. Não há esse interesse. O interesse é transformar o homem em meros religiosos. Isto é, você precisa ter uma religião, então vem para cá. Afinal de contas, quando a sacola correr, você coloca alguma coisa dentro da sacola e você faz parte da nossa religião. Eu quero te dizer que você veio a um lugar diferente. Eu quero te dizer que o propósito dessa igreja não é comercializar a fé, mas o propósito dessa igreja é dizer: Jesus morreu na cruz do Calvário para libertar você do seu pecado e para transformar a sua vida. Ele não morreu na cruz para fazer de nós religiosos. Ele não morreu na cruz para isso. Ele não morreu na cruz para você ter rótulo de evangélico. Ele não morreu por isso. Ele morreu na cruz para pagar um preço por você e por mim. Ele morreu na cruz porque Ele se fez pecado por nós. Diz a palavra de Deus que Jesus entrou no templo, pegou um chicote e derribou todas as mesas, todas as cadeiras, derribou tudo, botou para fora. Olha, se alguém entrou com essa mentalidade, desse tipo de evangelho, você tem que colocar para fora essa mentalidade, porque essa mentalidade de comercializar a bênção de Deus é uma mentalidade maligna. Infelizmente, esse tipo de mentalidade está no meio dos evangélicos, está no meio, não é no meio de outras pessoas não, de outros grupos não, está no meio dos evangélicos. Comercializam a fé, estão mais preocupados em anunciar o que estão vendendo no culto, do que anunciar a salvação. Estão mais preocupados, são verdadeiros mercadejantes da fé, são comerciantes do evangelho, falam de Cristo, mas estão tão preocupados para esta vida. São líderes que se preocupam mais com as suas riquezas, com a sua fama, com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua projeção, com a sua vaidade. Não sabem que um dia todos nós haveremos de dar conta diante do tribunal de Cristo. E mais aqueles que conhecem a palavra de Deus, e ao invés de pregarem a essência da palavra, deturpam a palavra para o seu próprio benefício, e fazem de almas, comercializam almas, comercializam, enganando, deturpando a palavra. Não é esse o evangelho de Cristo, irmãos.
Eu quero dizer que não é esse o evangelho que Jesus Cristo veio anunciar. Não é esse o evangelho de Pedro, de Tiago, de João. Não foi isso que a igreja primitiva viveu. Não foi isso, não. Eles viviam, quando Pedro e João subiram ao templo, a hora da oração, diz a palavra de Deus, que havia um coxo assentado, que pediu esmolas a eles. Eles olharam para o coxo e disseram: prata nem ouro temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E eles estenderam a mão e o coxo se levantou e entrou no templo saltando e dando glória a Deus. Hoje o cristianismo dos nossos dias, ele não pode dizer isso. Ele não pode dizer: prata nem ouro temos. Pedro e João disseram: prata nem ouro temos, o que temos é poder de Deus. O cristianismo dos nossos dias nós não temos mais poder de Deus, nós temos prata e ouro. A nossa igreja é rica, o pastor dela é próspero, tornou-se milionário, com projeção mundial. O que isso significa? O que isso representa? Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E a mensagem que você está ouvindo hoje torna você e a mim que eu estou pregando indesculpável diante de Deus. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando os religiosos viram aquilo que Jesus havia feito no templo, expulsando os vendilhões, expulsando aqueles mercadejantes, aqueles comerciantes. Olha, eu fico imaginando se ele entrasse em algumas igrejas hoje com um chicote na mão. Ia derribar muita coisa, viu? Pastores que se esqueceram de pregar a verdade da cruz. Pastores que se esqueceram de pregar que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pastores que se esqueceram de pregar que em breve Jesus virá com poder e grande glória, e Ele virá para arrebatar a igreja fiel. Ele não vai arrebatar rótulo, Ele não vai arrebatar título, Ele não vai arrebatar posição social. Ele vai arrebatar um povo remido, resgatado, lavado no sangue do Cordeiro. Ele vai arrebatar uma igreja transformada pelo poder da palavra dEle. Homens e mulheres que entregaram as suas vidas a Ele, que tiveram as suas vidas transformadas por Ele, que vivem não mais aquilo que viviam outrora, mas vivem novidade de vida. Meu irmão, evangelho é isso. Evangelho é isso. Diz a palavra de Deus que os religiosos voltaram para Jesus e perguntaram o seguinte: o Senhor está expulsando tudo aqui, que sinal o Senhor nos dá? Isto é, que autoridade o Senhor tem? Que sinal? Qual é o sinal que o Senhor pode fazer isso? O Senhor está achando que o Senhor é alguma coisa? Mostra-nos qual é o sinal que o Senhor vai nos dar para que o Senhor possa fazer isso aqui. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: vocês querem um sinal? Eu vou dar um sinal, e eu vou dizer porque eu tenho autoridade para fazer isso que eu estou fazendo. Jesus olhou para o templo e disse: derribai esse templo, e em 3 dias eu o erguerei. Aí os religiosos de Israel disseram: vem cá, nós perguntamos a ele qual o sinal, por que ele estava fazendo isso, e ele disse: o sinal que eu vos dou é que se vocês derribarem o templo, eu ergo esse templo em 3 dias. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu absolutamente nada. Os judeus começaram a se perguntar entre eles. Os religiosos de Israel começaram a conversar entre eles, dizendo: o que diz esse homem? Será que ele não sabe que este templo foi construído em 46 anos? Ele está dizendo que ele derribou as mesas e cadeiras, ele botou para fora os comerciantes, e o sinal que ele diz ter, a autoridade que ele diz ter para fazer isso, é que se o templo for derribado, ele ergue o templo em 3 dias. Esse homem não entendeu nada.
Ele se diz filho de Deus, mas ele não entendeu absolutamente nada. Ele não sabe que o templo foi construído em 46 anos. Como é que ele pode reconstruir em 3 dias? Religião não entende nada do que ele fala, porque a religião só entende dinheiro. Religião só entende de fazer das pessoas uma mercadoria. E eu quero dizer a todos aqueles que vieram ao culto nesta noite: você não é uma mercadoria. Jesus Cristo pagou um preço muito alto para resgatar sua alma. Você não é mercadoria. Não entregue a sua alma para a religião, porque eles não sabem o que fazer com a sua alma. Mas entregue a sua alma. Eu quero convidar você a entregar a sua alma, a sua vida a Jesus. Ele vai dizer uma coisa: eu vou mostrar qual é o sinal. Por que eu faço isso? Se esse templo for derribado em 3 dias, eu ergo ele novamente. Ele não estava falando do templo físico, ele estava falando dele. Ele estava dizendo: sabe por que eu tenho autoridade para derribar tudo? Porque eu vou à cruz do Calvário. Eu vou morrer pelo pecado do homem. Eu vou levar o pecado do homem à cruz do Calvário. Mas ao 3º dia, a morte não poderá deter-me, porque eu vou ressuscitar. Sabe qual é a autoridade que ele tem para botar para fora os comerciantes da fé? É porque ele morreu pelo seu pecado e ele ressuscitou para a sua justificação. Ele não morreu pelo nosso pecado para criar denominações, para criar rótulos denominacionais, para criar títulos. Eu fico pasmo de ver, cada dia que passa as pessoas têm mais títulos: pastor, reverendo, apóstolo. Vamos embora, vamos criando título. Ei, moço, o tribunal de Cristo te aguarda. Não minta ao rebanho, porque o tribunal de Cristo te aguarda. Não comercialize a fé, porque um dia você vai dar conta de cada alma que você pregou e não disse a verdade. A verdade sabe qual é? O pecado vai te levar para o inferno, mas Jesus Cristo cravou a cédula da nossa condenação. Ele nos libertou do pecado para vivermos em novidade de vida. Ele te libertou para você viver em novidade de vida. Ele não liberta o homem para fazer de você um religioso. Olha, pastor, a partir de agora eu sou Maranata. Eu quero te dizer que no céu não tem um lugar reservado para o Maranata, não tem outro para o Batista, não tem outro para o presbiteriano, nem outro para o assembleiano. Não tem não, irmão. Se alguém acha que pode lotear o céu, está muito enganado. O céu para você e para mim foi comprado com sangue, foi comprado com dor, foi comprado com Cristo se entregando na cruz pelo nosso pecado. É pouco você herdar a eternidade por isso? É pouco. Eu quero encerrar antes dizendo uma coisa. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, Ele foi e Deus pegou. Presta atenção. Deus pegou as nossas transgressões, a nossa iniquidade, as nossas iniquidades, o nosso pecado, e colocou sobre Ele. O inocente de Deus caminhou pelas vielas de Jerusalém, debaixo de apulpos, assobios, achincalhos. Os soldados que estavam embaixo da cruz, se Ele fosse o Filho de Deus, Ele poderia descer agora. Oh, irmão, que maravilha que Ele não desceu. Poder para descer da cruz Ele tinha, mas Ele aceitou morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Naquele momento não havia beleza nele. Rasgaram as vestes do Filho de Deus, rasgaram as vestes do inocente, cravaram no madeiro e achincalharam Ele.
e do alto da cruz ele olhava dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele foi traspassado pelos meus pecados, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Até o sol escondeu o rosto dele. Meio-dia houve trevas sobre a terra. Até o sol, que foi criado por ele, escondeu o rosto dele. Era o Criador, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, o Verbo de Deus encarnado. Ele vai à cruz do Calvário, e houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Quando o inferno achava que a vitória estava por acontecer, quando o inferno achava que todas as coisas estavam caminhando para a derrota do Filho de Deus, ele vai à cruz do Calvário, ele é pregado no madeiro, ele pega o escrito de dívida, toma o escrito de dívida de cada um de nós, rasga o escrito de dívida, crava na cruz do Calvário, e ele dá um brado dizendo: Tetelestai, Tetelestai, tragada foi a morte na vitória. Ele dá um brado dizendo: eu venci, eu paguei a sua dívida está paga. A coisa mais gloriosa no Evangelho é saber que estamos aqui por enquanto. A maior alegria da igreja é sabermos que estamos aqui por enquanto. Sabe por que ele tem autoridade para derribar mesas e cadeiras, para colocar para fora cambistas, para colocar para fora homens e mulheres que negociam a fé, que usurpam as pessoas, que deturpam a palavra de Deus, que pregam Cristo apenas para essa vida, se esquecem de avisar para o povo: ele voltará com poder e grande glória, ele vai arrebatar a igreja, ele vai arrebatar os salvos, ele vai arrebatar os remidos, ele vai arrebatar os perdoados. Nós não ficaremos aqui, irmão, nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta de Deus soar, nós seremos arrebatados. A igreja fiel, a igreja que entendeu qual é o propósito dele, não ficará aqui. Jesus cravou na cruz do Calvário o meu escrito de dívida. Ele estava dizendo assim: aquele que crê em mim não deve mais nada. Você não deve mais nada, irmão. Os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Jesus pagou o escrito de dívida, rasgou, cravou, está perdoado. Ninguém vai subir ao céu por mérito. Há outros que pregam a meritocracia, isto é, você vai ao céu pelas obras. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Onde está isso que você vai ao céu porque você é bonzinho? Onde é que está isso? Me mostra. Quer se enganar? Pode se enganar, mas está escrito na Bíblia não, irmão. Certa vez um cidadão virou-se para Jesus e disse assim: bom mestre, cheio de elogios, né? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele disse assim: não há ninguém bom, senão um, que é Deus, o Pai, só um. Jesus estava dizendo assim: olha, para com essa conversa, entendeu? Essa maneira de querer conversar, entrando no assunto para ludibriar. Fala o que você tem que falar logo. Não há ninguém bom, diz a Bíblia, só há um bom, Deus, o Pai. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu espero que quando você sair daqui, irmão, você nunca mais se deixe enganar pelos mercadejantes da fé, por aqueles que usurpam e enganam. Só há uma maneira de eu e você sermos salvos: confessarmos o nome de Jesus, aceitarmos o seu sacrifício na cruz do Calvário. Sabemos que o sangue de Jesus nos liberta, nos purifica de todo pecado,
E Ele pega o nosso pecado, lança no mar do esquecimento, lança nas profundezas do mar, e diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Está perdoado, a dívida foi paga. Jesus estava dizendo assim: a casa do meu Pai será casa de oração. Essa casa é casa de oração, é casa de homens e mulheres que entram aqui e são confrontados com a verdade, com a palavra de Deus, como eu fui um dia. Um dia eu entrei na igreja, e eu tinha um entendimento parecido com alguns que estão aqui. Mas a palavra de Deus entrou no meu coração, como eu creio, entra no coração de todo aquele que permite. E eu quero encerrar este culto fazendo um convite àqueles que vieram e que não têm certeza de salvação, aqueles que transformaram o seu coração em lugar de cambiadores, aqueles que transformaram o seu coração em lugar de troca. Tem muitas pessoas que vão para a igreja para negociar com Deus. Não são só pregadores, não. Eu não estou falando só de pregadores que mercadejam a fé, não. Não é isso não. Eu estou falando também de pessoas que vão para a igreja para negociar com Deus. Ó, se o Senhor me der essa bênção, eu faço isso. Olha, se o Senhor fizer isso por mim, eu faço aquilo outro. Jesus não morreu na cruz para você negociar com Ele, irmão. Ele morreu na cruz pelo seu pecado, para você não ir para o inferno. Só isso. Ele morreu na cruz para te resgatar. Ele morreu na cruz para cravar a cédula da sua condenação. Nós estávamos condenados. Ele pega a cédula da condenação e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Já estão perdoados. É por isso que Ele derriba tudo. Ele joga no chão e Ele diz: eu estou destruindo essa estrutura velha, porque eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer algo novo. Ele só pode fazer algo novo se Ele derrubar o velho. Tem gente que diz assim: faz algo novo em mim, Senhor. Ele só pode fazer algo novo em você se Ele derrubar a coisa velha que existe em você. Aquele entendimento velho de cristianismo, aquele entendimento de toma lá da cá. Você está tratando com um Deus santo. Você não está tratando com o seu coleguinha, com o seu amiguinho. Isso não. Com aquele que você encontrou na esquina. Você está tratando com um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que ama o pecador, um Deus que deu o que de mais precioso Ele tinha na eternidade. Ele deu o Filho dEle para morrer no seu lugar. É pouco? Eu pergunto, é pouco? Você não querer ficar na igreja, é natural. Deus deu ao homem livre-arbítrio. Você faz da sua vida o que você quiser, mas você nunca vai poder comparecer ante o tribunal de Cristo e dizer: nunca me falaram a verdade. Porque um dia eu fui na igreja Maranata e me falaram a verdade, que o sangue de Jesus Cristo me liberta do pecado, e que Jesus morreu na cruz para pagar uma dívida que eu tenho, e essa dívida Ele pagou na cruz. Por isso eu vou herdar o céu, porque a minha dívida foi paga. Eu estou perdoado, eu tive a vida transformada. Quem me transformou foi Ele, quem operou em mim foi Ele, quem me salvou foi Jesus, quem me curou foi Jesus, quem te liberta é Jesus, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. É Ele. A Ele a glória, irmãos. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a força, a Ele o louvor. Eu quero encerrar perguntando aqui: quem é que quer aceitá-lo? Quem quer aceitá-lo como seu Salvador? Quem quer ter a sua vida transformada? Nós vamos orar por você depois, Lázaro. Aqueles que querem aceitá-lo. Eu não estou fazendo um convite para você virar Maranata e começar a frequentar aqui, não.
Eu estou fazendo um convite para você entregar sua vida ao Salvador. Eu estou fazendo um convite a você nesta noite para se entregar a Ele, para dizer: eu te aceito. Eu te aceito como meu Salvador. Eu te aceito como aquele que morreu na cruz por mim. Eu aceito e eu quero o teu perdão. Eu preciso do teu perdão. Eu quero ter a minha vida mudada. Sabe que Ele é o Deus do impossível. Não há lamaçal suficiente do pecado que Ele não possa tirar o pecador dele. Por pior que seja a sua situação, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo opera hoje aquilo que Ele operou no passado, porque Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. Aquilo que Ele fez no início do ministério, Ele fez no final do ministério, e a igreja fiel continua fazendo hoje. Hoje é dia de derribar mesas e cadeiras. Hoje é dia de derribar estruturas velhas. Hoje é dia de derribar tudo aquilo que você montou dentro do seu coração, para te mostrar uma coisa: Ele tem poder e autoridade, porque Ele morreu, e ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo. Ele desceu às profundezas da morte. Pode começar. Ele desceu às profundezas da morte, arrancou da morte a chave dela, disse assim: passa para cá as chaves. Ele foi no inferno e disse: manda para cá a chave do inferno. Ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai, assentado no trono, reinando soberanamente. Aleluia! Porque Ele é aquele que é, o que era e o que há de vir. Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou.